Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui falando a verdade, tentando falar a verdade para todos, embora que uns não mereçam a verdade, mas vão acabar recebendo também. Enfim, muitos falam, prova o que você fala. Mano, eu provo tudo, mas tem umas pessoas que apenas eu provo aquilo que eu provo. Daí elas caem na ruína mesmo, porque são inimigas da verdade. Mas enfim, o meu assunto aqui é explicar um detalhe. Realmente as pessoas boas elas não precisam ouvir essa minha explicação, mas para que eu tô aqui? É hora extra? A gente sabe que o interesse às vezes não é meu. Eu não sou egoísta. Vou dar um exemplo mais notório. Quando a gente fala de espírito obsessor, o que é o espírito obsessor? Eu vou dar o exemplo da Lilith. A Lilith, ela proporcionou umas. Ela é uma bruxa tal. Dentre outras que tem também, mas enfim, a Lilith, eu vou dar esse exemplo. Ela sabe fazer. Sabe, né? Como que ela sabe, né? Porque vamos ver o que ela sabe, no que ela se meteu. Quando a pessoa. Quando ela fez uma amarração. O que é a amarração? Olha, foi um negócio assim. A amarração dessas bruxas, dessas não sei o quê, elas deixam a pessoa encanada, uma encanada na cabeça. Isso já é um. Seria um encosto. Ó, tem muitos nomes, a gente tem que saber avaliar o que está acontecendo. Porque se a gente fala que é transtorno, tudo bem. Existem os transtornos. Existem as coisas mais normais do mundo, que são traumas também. Mas os transtornos, eles já são influências espirituais do tipo como uma arma cognitiva espiritual. Todo transtorno é assim. Aliás, a base de todos os transtornos é a chamada esquizofrenia. Ela é como se fosse uma sistemática que você consegue plugar ela com um monte de outros módulos. Você poderia fazer qualquer tipo de transtorno ou doença espiritual ou patológica. Quer dizer, patologia espiritual. Quer dizer, isso já tem o nome tem a assinatura, a marca registrada da Adventista, né? Patologia. Enfim, mas eu estou usando também, seria um exemplo interessante. Mas eu estou usando o exemplo da Lite, cabe para Patamaga também. Quando eu falo para você que a pessoa faz uma amarração, a princípio, o que a pessoa tentou fazer, a bruxa, né? Ela tentou usar um poder não empírico. Só que, ouçam, só Deus tem poder não empírico. Porque a questão é, quando uma pessoa faz quando uma outra pessoa, né, uma bruxa, vai tentar fazer um poder não empírico, ela não consegue fazer um poder não empírico, mas ela faz uma outra coisa. Ela acaba saindo, sabe o que? Uma potestade. Uma potestade também chamada. Ela, ela é uma potestade e ela não é uma entidade. Porque o que é a entidade? Ora, qualquer espírito maligno é uma entidade. Por exemplo, a Lilith é uma entidade. Só que ela não consegue fazer uma entidade a partir dela. É impossível para ela. Aliás, para ela fazer. Aí que tá. Para uma entidade fazer uma outra entidade, ela precisaria de um poder no empírico, mas só Deus tem poder no empírico. Quando a bruxa tenta fazer uma poder no empírico, sairia mais ou menos uma entidade ou um poder no empírico mesmo, mas ela não consegue. Vai sair o quê? Uma potestade. Ou seja, quando encana a pessoa numa amarração, o que sai? Uma potestade, mas ela não é poder não empírico. Ela é o quê? Empírico. Ou melhor, aliás, houve uma redefinição conceitual para dizer o que seria o empirismo, o arbitrário, o não empírico arbitrário, enfim. Vamos tentar só entender o seguinte: o não empírico é automático. Só Deus tem. Porque não é que é automático, porque Deus é o Altíssimo. A onisciência, a onipotência e a onipresença dele já está pronta antes dele nascer. E na pessoa de Jesus Cristo. Enfim, mas a questão de haver de uma bruxa tentar fazer um poder no empírico, ela não consegue. O que ela consegue? Ela faz um poder
que ela ficou escravizada nele. Sabe por quê? Não é que é automático ela ficar escravizada nele, porque ela quer amarrar e ela fica amarrada no próprio nó. Veja o porquê. Porque eu não estava falando do transtorno, do que seria um transtorno de esquizofrenia, por exemplo. Mano, o nome tá certo. O transtorno para todo efeito é uma esquizofrenia. Só que ela é espiritual. Não existe cognição cerebral, não existe cognição neurológica, é tudo espiritual. A sistemática que consegue proporcionar uma esquizofrenia mesmo, que é uma arma cognitiva espiritual, como que ela funciona? Olha, primeiramente, eu sei como funciona essa sistemática. Aliás, eu não denotei ela em texto ainda, mas dá pra. Ela é cognoscível. Mas tem um outro porém. Não bastaria exatamente saber fazer essa sistemática. O que precisa? Do poder não empírico de Deus. Por quê? Porque aí fica automático, fica uma coisa lá. Quando a bruxa tenta fazer o que seria exatamente é que ela está tentando fazer uma esquizofrenia, mas ela não sabe nem a sistemática para fazer e ela não sabe sequer que ela não tem poder não empírico. Eu sei lá da onde a Lilith achou que tinha poder não empírico. Ela tenta fazer uma amarração. Poderia ser uma outra coisa, tipo uma esquizofrenia. A Pata Maga, a adventista, tentou fazer mesmo, mas aconteceu a mesma coisa, elas ficaram aprisionadas na potestade que elas fizeram. Por quê? Porque Deus colocou uma esquizofrenia de ação nelas. Olha, não é só esquizofrenia de pensamento, porque a esquizofrenia de pensamento faria a pessoa pensar sem querer, pensar o opositor, essas coisas. Mas ela consegue assumir uma atitude. Aí o que acontece? É o que eu tô falando, Lilith amarrou alguém e ficou amarrada no nó dela. Por quê? Porque Deus aplicou realmente uma loucura esquizofrênica nela, através de uma arma cognitiva espiritual. E o que acontece? Como a potestade que ela faz não é automática, é ela que faz manualmente. Só que ela já não quer fazer. Mas ela tá presa na loucura dela, ela não sai daquela fita. É como se fosse ouvir vozes também. Porque é exatamente isso. Aliás, nem todas as vozes seriam esquizofrenia, muito pelo contrário. Dá pra orar, dá pra conversar, dá pra ter o mundo espiritual. Aliás, além de dar pra ter essas realidades mesmo, outras realidades do mundo espiritual, dá também pra ficar meio encanado e não sair dessa, porque apesar das vozes serem verdadeiras, dá um outro transtorno também, mas tudo isso é uma guerra espiritual. O que acontece é que Lilith ficou louca também, ela e a Pata Maga. E o que acontece? Cada vez que a atuação dela funcionaria como uma esquizofrenia, elas que são a esquizofrenia. Porque na verdade elas estão loucas na esquizofrenia delas, sem querer elas fazem o que elas programaram para fazer através de uma potestade, só que como a potestade não é automática, e além de tudo elas não sabem fazer poder não empírico, elas receberam o mérito de serem atacadas com uma arma cognitiva, espiritual, de loucura, ou é exatamente isso. E o que acontece? Viraram espíritos obsessores. Você tá entendendo o que são espíritos obsessores? Eu acho que nem essas bruxas sabiam o que era. Aliás, eu mesmo, para aprender essas coisas, não é que eu aprendi com elas, muito pelo contrário. A ciência divina eu sei. Agora o que eu precisei aprender é esses nomes que eles têm para falar as coisas. Amarração, espírito obsessor. Aliás, boa, vamos falar uma coisa. Vocês já ouviram falar, tomara que não, mas tomara que alguém ouviu. Aquele tal daquele Vic Vanilha. Vic Vanilha é uma ex-luciferiana, virou satanista, quer dizer, antes satanista, luciferiana, e depois fez pacto com o diabo e os carai. O cara, o que acontece? Ele tem também um linguajar estranho para explicar umas coisas que ele também não sabe o que é. Ele fala que tem uma coisa chamada vampiro energético. Vampiro energético, pelo que eu entendi, eu entendi que ele não sabe nada do que é. Ele acha que é magia, bruxaria, não. Nem isso, porque sabe o que o satanista faz? Ele confia em Satanás. Que bom, Satanás, leva ele embora. A ideia é que quando ele fala de vampiro energético, ele tá falando? Ele tá falando que é como se fosse um espírito que fica sugando a energia e a pessoa fica falando sem parar. Olha,
A verdade é que isso existe, mas não se chama vampiro espiritual e não é vampiro energético, né? E não é energia, não, filho. Tem uma lógica para isso. Tem uma sistemática cognoscível que faz esse sistema poder funcionar a fim de que realmente seja uma arma cognitiva, espiritual. Aí também funciona exatamente como uma esquizofrenia. Pois é, eu tô falando que o transtorno da esquizofrenia como se fosse. Mano, eu diria que. Imagine. Mano, é um sistema base. Você coloca uns módulos lá e funciona. No caso desse vampiro energético, é exatamente também uma esquizofrenia, não só de pensamento, mas de ação. Você consegue aplicar numa pessoa e ela consegue confessar toda a verdade, mesmo que ela não queira. A pessoa começa a falar. Ela não, mas ela fala a verdade. E não é coação, não é ameaça nenhuma, não. Ela fala. Tá? Dá pra fazer isso. Ele não sabe, eu não sei o que acontece, porque se eu divulgar o meu livro, que eu ainda nem fiz, ele ainda não sabe. O Vic Vanilha. Agora, uma coisa interessante que está acontecendo com esse Vic Vanilha. Vocês já ouviram falar do Caio Fábio? Vocês vão ouvir. O Caio Fábio é o Edir Macedo do futuro. Enfim, mano, tinha a Babilônia. Ela bipartiu. De bipartição, ela fundiu de novo. De fundir de novo, ela ficou, sabe, paralelizada numa mesma manifestação corpórea. Agora imagina o estilingue. Aí tá lá quem? A Babilônia e o Caio Fábio. Sabe o que acontece? Imagina que a linha do tempo da alma da pessoa virou um estilingue dela. É uma fusão imperfeita. Só que imagina esse estilingue. Se ele quebrar, ele quebra só um pedacinho de um lado. A Anitta ficou só com um pedacinho. Ela não tem a memória anterior. Eu até falei, gente, dá pra interrogar a Anitta. Ela não sabe o que aconteceu na vida dela. Vocês já viram a cara que ela fez? Não é que ela mudou, fez plástico, os caras. Mano, é espírito. Ela é a Babilônia, ela não. E outra, é um mundo espiritual já. Quando essa Babilônia. Aí você vai me perguntar, boa. Porque aí o que acontece? O Caio Fábio se lamenta pelo ele anterior, que fala: olha, o coitadinho do Edir Macedo, ele deu a alma pro Satanás. O Vic Vanilha faz o contrário. O Vic Vanilha é o pró-Babilônia. Ele fala, Anitta, porque assim, a Anitta tinha um nome, né? Larissa, mentira. Mas aí o Vic Vanilha fala, Larissa, volta pro seu corpo. O que acontece com o Vic Vanilha? Ele vai ser a Anitta, e o que ele tá se lamentando do que ele ainda vai fazer? Gente, é porque o pacto já foi feito. O principado é uma coisa, ele não é um poder volitivo. O Vic Vanilha, olha, ele pega um mentor espiritual lá, que é um mentiroso. Mano, o trocadilho mentor é mentiroso. Ele então oferece sempre uma merda pro cara, porque o principado vai sempre dar merda. Só que ele tem um prazo pra se cumprir. E o Vic Vanilha tá desesperado, porque sim, porque ele já fez o pacto do principado e ele é a Larissa que vai virar a Anitta. Vai dar merda, mas ele também não entendeu o que acontece. Porque quando eu falar pra você, olha, gente, vamos dar o exemplo da Anitta. Se a Anitta tem uma linha do tempo, desde a memória mais tenra até o adulta, mas aí ela tá bifurcada e ela quebra, aí na hora de bifurcar, eles se fizeram, o Caio Fábio e ela estavam juntos, se separaram, eu até vi o que aconteceu. Quando saiu por um lado, a Anitta ficou só com um pedaço. Mano, agora sim, eu sei, isso não faria sentido nenhum. Porque imagina uma pessoa com um setor de memória só. Ela não saberia nem falar direito. Mas sabe por que ela sabe falar? Porque tem outra arma cognitiva espiritual nessa história. Eu sei fazer. E foi aplicada nela. Aliás, essa arma espiritual cognitiva foi aplicada em 3 seres. São aqueles 3 espíritos em forma de rã que aparecem lá, são descritos lá no Apocalipse, nas revelações do Apocalipse, escrito por São João Evangelista, da Bíblia. Porque a verdade é que, a princípio, a referência de 3 espíritos em forma de rã, entre eles a Anitta, que é a Babilônia, o que remete a fazer? À primeira vista, eu pensei, é a questão de que esses 3 espíritos são os piores do universo. Quando chega a hora do acerto de contas, o grande finale, por que eles ainda estão de pé e mais ou menos está tudo acabado já? Porque doeu pouco neles.
porque o fogo está consumindo pouco, aos poucos, porque é exatamente aquela referência que fazem na ciência e tal, é que, por exemplo, vou dar o exemplo, um cara pega uma panela, coloca água e começa a ferver. Se o cara ferve a água, já está fervendo e joga uma rã lá dentro, na hora ela pula para fora e foge, porque é um choque térmico, está muito quente. Mas diz a ciência, é uma referência, vai. Diz a ciência que se você colocar a rã lá, e com a água morna ainda, e for aquecendo, ela vai cozinhar antes de pular. Ela vai morrer e não vai nem sair de lá. É exatamente o que me parece esses três seres. Porque na hora porque eles são dos piores que tem. Na verdade, não é só três. Tem cinco que são os cinco do pentagrama, mas tem mais dois, que aí ao todo são sete, que são as sete cabeças da besta. E inclusive tem uma potestade lá dentro. Lembra que eu falei? Porque a entidade, ela é um espírito. Mas a potestade é outra coisa, é um poder. Por exemplo, existe. Eu vou te dar o exemplo exato do poder da potestade que vai estar lá na besta. São sete cabeças e uma potestade. A potestade que vai estar lá é um monstro serpente tortuosa. Ele aparece lá no profeta. Tem um profeta lá, eu até esqueci. Acho que é. Vamos ver. Eu acho que é Isaías, gente. Você me desculpa, olha no Google, porque aí ele fala assim: Deus vai castigar o monstro serpente tortuosa. E ele menciona também quem? O monstro marinho Raabe. E ele menciona mais quem? O Leviatã. Gente, esses são três monstros mesmo. Enfim, eles são exatamente também um tipo. Ó, não é, gente, é muito. Não é usual seres não sencientes. Mas esses monstros, eles são os seres não sencientes na sistemática mais redutível possível. É a sistemática mais simples para fazer seres não sencientes. Eles são, como se diria, imagens sem vida. Porque esse próprio desse Leviatã é aquele dragão que Daniel matou na Babilônia. Porque assim, o rei falou pro Daniel. Daniel era um exilado lá, um sábio que serviu Nabucodonosor e os outros reis que vieram na sucessão. O rei falou: Olha, Daniel, tudo bem, você quebrou aquele ídolo lá que se chama Bel. Mas vamos lá, ali tem um Deus vivo, é um dragão. Esse você deve adorar, porque ele come e bebe. Daniel fala: Não, vossa majestade, eu só adoro o Deus vivo. Esse dragão eu vou matar na sua frente. Quer? O Daniel faz um bolo de piche com crina de cavalo, mas eu acho que é betume. Ele mistura um bolo e dá na boca do dragão. O dragão engole e explode. O que acontece com esse tal desse Leviatã é que nem matando o bicho, porque ele não é vivo. Daniel implica naquela parada. O dragão não é vivo. Mas como que ele mata um dragão não vivo? Estamos falando de sobrenatural. Quando esse dragão é morto, ele meio que não faz diferença se ele é morto ou não. Porque ele sendo uma potestade, ele é acrônico, filho. Ou seja, mata ele agora, mas no futuro, antes de morrer, ele já estava lá. Ele é um bicho estranho. Enfim. Eu tentaria agora explicar o que é essa sistemática que faz a Anitta ter uma personalidade postiça para ela conseguir ter uma inteligência, apesar de que ela perdeu as memórias do passado. Aí que falo, eu estava falando das rãs, três espíritos em forma de rãs. É exatamente o que seria uma analogia também de um computador e da memória RAM de um computador. Por que a memória RAM de um computador? Olha, eu vou tentar explicar. Um computador, ele tem um HD ou um LSD, LCD, LCD, SSD. O que é isso? É o lugar onde guarda todas as memórias do computador. Mas existe mais uma peça modular dentro do sistema do PC que se chama, que ela é responsável pela memória RAM. E o que é a memória RAM? Olha,
é a memória do imediato. A pessoa tá pensando, uma pessoa, mas é aí que eu quero chegar. Se você fez todo o seu trabalho e salvou, ele tá lá no HD. Mas se você tá utilizando aqui um aplicativo aqui, um programa ali, um texto ali, e eles estão ainda precisando estar assim, no pente para você pegar e na hora, no imediato, de forma rápida, imediata. Isso é memória RAM. E o que quer dizer a memória RAM? Quer dizer que existe o HD, seria a própria alma da pessoa, mas a memória RAM, o que é? Foi feita uma memória postiça para esses três seres em forma de RAM. Isso é uma memória RAM. Gente, como que funcionaria isso? Eu vou explicar perfeitamente, quer dizer, não pela sistemática, porque o livro ainda não saiu, mano, mas tá aqui, eu sei fazer. Olha, o que acontece? Uma memória postiça, como que se faz? A pessoa tem toda uma alma de memória. A memória postiça não. A personalidade postiça. A personalidade postiça para uma alma, ela é feita a partir das próprias ideias dessa alma. Ok? Porque. E ela vai ser uma personalidade falsa. Uma outra personalidade. Dupla personalidade. Mas como que é? Existe uma alma, ok? Mas ela tem o que? Memórias, vamos dizer memórias aqui, lembranças aqui. Olha, gente, vamos fazer diferenciação. Memória, vamos chamar de tudo de memória, porque lembrança também é memória. Mas memória não é lembrança. Aí, quando existe essa alma, não bastaria agrupar as ideias todas. Como que funciona um pensamento? Olha, gente, a princípio, o que é um pensamento? O pensamento, ele é um conjunto de ideias. Ele pode ser pautado numa premissa para que você tenha uma frase tal, um pensamento, ideias. Não, a princípio são ideias. E as ideias ainda são feitas do quê? De memórias, são unidades do que se agrupa ideias e depois pensamento. Enfim, existe na psiquiatria um conceito que se chama pensamentos intrusivos e ideias distônicas. Pensamento intrusivo é quando você, por exemplo, isso é um transtorno. Você estaria parado pensando. Não, por exemplo, você não precisava pensar em nada se você não quisesse. Não é pensar em nada, você podia acalmar. Imagina um mar calmo, você está calmo. De repente vem um pensamento intrusivo. Ele não poderia ser automático, não. Ou você faz ou ele vem externo. Enfim, o pensamento intrusivo seria como um transtorno espiritual. Mas existem as ideias distônicas. As ideias distônicas são exatamente pensamentos intrusivos, mas eles são os pensamentos intrusivos sob um algoritmo de opositor. Por quê? Porque a ideia distônica nesse algoritmo o pensamento intrusivo aplicado nesse algoritmo de opositor, ele vira uma ideia intrusiva. Uma ideia distônica. Por quê? Porque você não concorda com ela. Você nunca concorda com ela, mas ela vem assim, você pensa. Isso é um transtorno espiritual também. Porém, dentre um monte de maneiras de você apurar ideias, é feito o quê? Uma coisa chamada de conjunto personal. Esse conjunto personal, ele funciona exatamente como uma base para essa memória RAM. A memória RAM, ela é uma maneira por exemplo, imagine uma atriz. Ela coloca vamos supor, uma analogia, gente. A atriz pega uma máscara e a partir dessa máscara, que é essa memória RAM, essa é a ideia chama conjunto personal, ela põe e ela consegue atuar perfeitamente, mas voluntariamente. Só que dá para aprisionar ela nesse conjunto personal. Aí que a memória postiça vira uma prisão para ela e ela vira uma atriz involuntária. Por quê? Já está feita a memória RAM.
se ela perde as memórias se ela perde muitas memórias do passado e ela começa meio, porque é o estilingue assim, ele quebra, a parte inteira fica pro falso profeta, mas ela fica com um pedacinho. Ela não teria a capacidade de sequer falar no ponto inicial que ela começa. Mas ela tem um conjunto personal que é uma máscara de atriz, só que ela tá presa, é uma atriz involuntária, que nem uma tal de uma atriz da Globo. O que acontece com isso? É a memória RAM. Essa é uma arma cognitiva espiritual. Eu ainda não descrevi ela numa denotação textual, mas ela já existe e foi aplicada. Agora, esse tal desse Vic Vanilla, tá vendo? Não é lógico. Não, é lógico. O Vic Vanilla não sabe dessas coisas ainda. Porque se ele soubesse, ele não teria caído nessa, né? Né, Nive Stefan? Gente, eu vou aproveitar e falar mais uma sistemática aí. É a própria sistemática da esquizofrenia mesmo. A sistemática da esquizofrenia, que é uma arma cognitiva espiritual, ela permite que... Porque assim, aplicando-se nela o algoritmo do opositor, o cara começa a pensar coisas que nem ele acha certo. Porque dentro dos pensamentos intrusivos de ideias distônicas, ele começa a pensar coisas que ele nem quer pensar, que ele até discorda. Acontece o seguinte, existem pessoas que ficam descontroladas. Por quê? Porque o pensamento, o pensamento ele tá dentro da mente. Ele não, pro pensamento se manifestar de forma física, motora, aí é outros 500. Mas daria. Porque a esquizofrenia, uma vez que ela consegue manipular o pensamento, a manipulação é externa, vamos dizer que é uma arma cognitiva espiritual. Mas se ela consegue do pensamento para mexer o corpo, é só aplicar um anexo lá e aciona. Nesse sentido, eu vou explicar uma questão acerca dessa esquizofrenia. Porque quando a esquizofrenia ela começa a manipular a pessoa, um passo antes, seria um nível em que ela só controla. O que é a diferença entre controlar e manipular? Ora, a diferença entre controlar e manipular é que o controle, a princípio, é no pensamento. Imagine um pensamento da vítima. Ele tá assim, ele vai nesse sentido. É acoplado nele a princípio, vamos da forma mais redutiva, um outro pensamento. A vítima tem um pensamento, é acoplado nela um outro pensamento, mas paralelo. O que quer dizer um pensamento paralelo? Quer dizer que a vítima começa a ser orientada num pensamento que nem ela sabe que foi desviada para ele. Porque na hora que é desviado o pensamento da vítima, ela acha que foi ela própria. Porque não dá para perceber a influência externa, porque é um controle e não uma manipulação. Uma manipulação é explicitamente uma possessão maligna, dá para perceber. Mas o controle do pensamento, a pessoa a princípio não sabe. Quer dizer, tem que ter discernimento, gente. Aí que tá o discernimento. Se você entender que não é bagunçado, que você consegue orientar e se você conseguir, se você ficar parado, você fica inerte no seu pensamento, você vai no seu sentido. Se alguma coisa desvia, é externo. Não tem por que ser interno. A questão da cognição espiritual não vai assumir essa questão. Se aí que tá, uma tal de uma esquizofrenia, aí que tá. Esse tal desse pensamento da vítima, ele poderia ser acoplado, por exemplo, com um algoritmo chamado fator randômico. O fator randômico não é algoritmo, gente. Vamos só entender que eu estou usando essas nomenclaturas, mas não estamos falando de robô, nem de eletrônica, nem de cérebro. Estamos falando de espírito. Tudo espiritual, sistemáticas espirituais. Esse tal desse fator randômico consegue deixar a pessoa com um pensamento ilógico. Porque foi necessário desenvolver esse algoritmo mesmo. Aliás, esse algoritmo ele consegue quebrar uma lógica no sentido de que, vamos entender, qualquer determinismo
seja ele do pensamento ou do, por exemplo, vamos supor a natureza, a nossa natureza, o nosso ambiente. A coisa mais simples que a gente consegue entender é essa natureza. Se você pudesse dizer, mas uma coisa tem um comportamento, físico e lógico. Por quê? Porque a verdade é que o que você está tentando dizer é que obedeceu ao determinismo. Porque o determinismo ele vai assumir o que? As regras físicas, as questões. Por exemplo, se eu dou um chute numa bola, ela bate ali e ela vai refletir para lá, no mesmo ângulo de incidência. Vamos usar esse exemplo. Seria o que isso? Seria lógico? Sim. Por quê? Porque o determinismo ele vai assumir uma superficialidade tal que ele é lógica e na base com certeza também é lógica. Não estou dizendo que a base não é lógica, mas a base do determinismo ainda vamos dizer que a gente não vai passar por essa parte agora. Mas se você fala que uma coisa por exemplo, um desfecho, um desencadear lógico, você vê que o evento pode ser previsto pelas regras da física, então você está querendo dizer que ele foi determinístico. Assim mesmo, um pensamento natural ele tem um desencadear determinístico. Mas por quê? Aí eu falo para você, todo o universo é fundamentalmente determinístico. Porém, quando a gente fala da base, ela é da onipotência. E querendo ou não, se a gente quiser usar a palavra comum, ela é sobrenatural. Porque o natural ele emerge, tá, do sobrenatural. Porque a base é sempre a onipotência, porque Deus criou o universo. Então se a gente falar para você, se a gente fala que o nosso ambiente natural, ele só tem esse porque assim, por que o determinismo aqui que a gente conhece, a questão não é que são leis físicas, muito pelo contrário, são só regras físicas, porque elas são eventuais. Tanto é que você poderia encontrar em outro lugar, nem precisaria ser num espaço muito distante, numa outra dimensão. A questão é, se você entender que essas regras físicas elas não são leis, é nesse mesmo sentido que eu falo que, por exemplo, a lei da gravidade ela não precisa se chamar lei. Ela é uma regra, mas ela pode ter exceção. Você já ouviu falar da lei de Coulomb? Mano, um dia eu vou tentar falar, porque assim, na física, a lei de Coulomb é a lei do cão, mano. Tem uma profecia a respeito disso, porque na física tá totalmente certo até o ponto da lei de Ohms. O que é a lei de Ohms? Tem um ômega para descrever a lei do homem, vamos dizer assim, porque a verdade é que quando chega na eletrônica tá certo, você calcula tensão é igual a corrente vezes a resistência, matematicamente está certo, existe fluxo elétrico, ok, mas se vocês não querem assumir que existe a tese dos campos, vocês não podiam ir para frente, porque vocês já não têm o fundamento para ir para falar outra coisa. Aí que tá. Tudo bem, vamos voltar à questão. Eu só dei uma referência, porque se a gente tem as regras da física, o que acontece? Elas são determinísticas, joia, mas até o determinismo desse mundo, ele teve que ser determinado. Como? Porque a base não é a onipotência, ela que criou as regras da física. Quando eu falo para você que existe um algoritmo randômico significa caótico. Mano, não é algoritmo. Vocês não viram o filme, o vídeo todo. Quando esse tal desse algoritmo randômico, ele caótico, ele consegue fazer a pessoa não ter lógica e ficar louca e ficar irracional. Um animal irracional, se ele tiver um pensamento, ele vai usar desse algoritmo mesmo. Ok, mas se eu te disser que a base sempre é o determinismo, da onde que sai esse caos do algoritmo randômico? Ora, ele também teve que ser determinado. Existem alguns cálculos matemáticos de lógica que conseguem proporcionar o efeito. Esse algoritmo ele pode ser formado através
do resultado final. Você pega o resultado final dele e faz o início em função do final, excluindo uma exceção do tipo que você quisesse aplicar um conjunto para retirar determinados efeitos indesejados. Tem um nome, tudo bem, é uma sigla lá, não importa, vocês entenderam. Mas aí a questão não é de pensamento e lógica, eu só estou meio que acrescentando. Porque quando eu falo da esquizofrenia, o que acontece? Quando o pensamento tá. Aí que tá, nada vai ser caótico assim, porque ele tem que ser determinado. Se o espírito obsessor ele consegue colocar acoplar no seu pensamento um pensamento dele paralelo assim, ele conseguiria fazer um controle e não uma manipulação, um controle, porque é muito difícil de perceber o que está sendo controlado, porque você sente como se você orientasse o pensamento, mas você não percebeu que ele foi desviado pelo externo. Mas é como se nessa sistemática de esquizofrenia admitisse um plug lá. O que seria esse plug? Ora, na hora que a entidade orientasse o seu pensamento, ela estaria incorporada? Não. Existe inclusive a questão de que a incorporação é sempre remota. Ou remota que é longe. O espírito ele não entra na pessoa. Em mim, não. Isso não acontece. Por mais que ele achou que conseguisse. O porquê? Porque a manifestação dele em outra localidade podia parecer a ele que fosse na minha localidade. Enfim, isso nem importa. O que importa na questão é o que seria uma... Porque aí que tá. A gente já vai falar também de manipulação. Porque em termos de manipulação seria, por exemplo, eu era viciado em cigarro. Eu fumava cigarro. E eu não conseguia parar, porque eu era manipulado, era explícito, era uma coisa, era uma influência maligna. Não é nem é real. Eu tava com o cigarro na boca e eu não queria mais fumar, eu jogava no chão. Mas eu ia lá e pegava de novo do chão e colocava na boca, sem querer. Entre isso e muitas coisas que acontecia, desses vícios. Mas não é só o caso, porque se a manipulação é explícita e o controle do pensamento ele é meio sutil, a pessoa não percebe, só que existe um porém. Se a gente entender o que está querendo dizer a palavra controle e manipulação, o pensamento ele está sendo manipulado e você não percebe, por isso que é um controle, porque você nem percebeu. Então, além de tudo, ainda existe uma manipulação no pensamento, que ela vai resultar num controle, porque você faria uma coisa sem perceber que foi desviada o teu livre-arbítrio. Porém, assumindo que a manipulação pode ser remota, por exemplo, o demônio tá lá e eu tô aqui. Ele mexeria minha mão assim. Na mão dele, ele mexeria a mão dele e mexeria a minha. Seria não seria incorporado, seria remoto, mas existe um outro fator nessa questão. Não só não é incorporar, é incorporação remota, mas existe a manipulação remota. Por quê? Porque ele poderia não mexer a mão dele, para mim ia mexer paralelamente. O que ele consegue fazer, mano? Perfeitamente possível dentro da sistemática que é cognoscível, é perfeitamente lógica a questão. Eu vou te dar outro exemplo. Eu poderia tá com um cigarro na mão, querer jogar ele no chão. Eu jogo. Ele não precisa ter uma condição mental em que ele estaria na mesma posição para pegar o cigarro de volta. O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente imaginar de forma remota. Ele me veria ali. Ele só imaginaria numa maneira muito aproximada, porque não tem nada a questão de assumir todos os detalhes, ele não abrange os detalhes, ele não assimila todos os pormenores, mas ele só imagina, ele vai lá e pega o cigarro no chão e põe na boca. Ele não fez incorporação e ele não assumiu a condição
da posição corpórea para me controlar. Sendo que, na verdade, o controle também é uma manipulação no pensamento, sendo que na hora que orienta o pensamento paralelizado, não se percebe exatamente de onde saiu. Pensa-se que não foi desviado, foi por livre-arbítrio, e não foi. Quando se engana assim, vira realmente um controle remoto. Isso também é esquizofrenia. É uma das armas de cognição espiritual. Eu consigo fazer qualquer patologia, qualquer doença mental, qualquer tipo de... Aliás, é meio que uma... É como se eu tivesse uma chave universal que abre qualquer porta nessa questão. Porque eu já tenho arcabouço suficiente para fazer qualquer ideia que eles façam. Aliás, eles inventaram uma doença mental. Ah, não, aquilo é brincadeira, filho. Não, aquilo é idiotice. Chama uma streamer lá. Ô, mano, sinceramente, eu até tenho pena dela, coitada. Mas é ridículo o que ela faz. Ela faz, não sei o que. Não, ela subia, peraí. Happy birthday. Happy birthday. Ela fala que a doença mental dela, que se chama Happy Birthday, faz ela falar Happy Birthday. Não, mas aí gente, aí as pessoas já vão falar que doença mental já não existe mais. Nada existe. Nem espírito, nem cérebro, nem porra nenhuma. É tudo... Não, é brincadeira, mano. Mas cada uma... o diabo faz cada coisa que até Deus duvida, filho. Ah, o assunto tá bom, então eu vou falar mais. Existe algo chamado agente de interação. O que seria o agente de interação? Vou tentar explicar para vocês. E eu vou conseguir. O agente de interação nada mais é do que um intermediário entre a ação e a reação. Ficou bom? Porque assim, imagine que a gente abrange por exemplo, um exercício de física. Quais são os elementos do exercício tal cujo o enunciado seja? Vamos supor, eu chuto uma bola numa força tal, numa direção de vetor, sentido, módulo, direção e origem tal, segundo a gravidade que corresponde a G. Se você pensa assim, olha, o exercício teria que ter, por exemplo, abrangir o elemento bola, o elemento meu pé, o elemento a força que eu aplico, o elemento os vetores, o vetor, a gravidade, o nível do chão, vamos dizer que é um chão plano. Se a gente pensa nesse sentido, inclusive o atrito no ar, a resistência no ar, né? Daria para pensar em muitas coisas acerca disso. Daria para entender, inclusive, que se eu digo para você que essa natureza ela foi completamente formada pela natureza base, que é a onipotência, eu estou dizendo nada mais, nada menos de que absolutamente todos os elementos que eu citei nesse enunciado, eles são agentes físicos. Vamos chamar de agentes materiofísicos. Porque não basta você dizer, por exemplo, você não podia não dizer só agentes materiais. Você tem que acrescentar o físico, porque quando fala agentes materiofísicos, você está acrescentando algo no sentido, por exemplo, do campo gravitacional. Por que o campo gravitacional? Porque o campo gravitacional não é matéria. E também não é energia. A teoria dos campos, que já é tese... Aliás, a minha tese dos campos era exclusiva. Não cabe outra tese dos campos, é impossível. Porque assim, quando você fala de campo gravitacional ou campo eletromagnético, o campo elétrico barra magnético, porque o elétrico e o magnético estão intrínsecos. Aí você tem dois campos, aí você poderia ter um terceiro campo que fosse, por exemplo, a telecinésia. Enfim, tem basicamente esses três.
Ah, mas radiação forte, radiação fraca. Gente, não brisa. Não é isso. Quando a gente pensa que existem esses campos, nenhuma explicação de campos ela consegue ser explicada pelos recursos dessa natureza. Porque a explicação está sempre sobrenatural. Por isso que a tese dos campos ninguém quer brisar nela, né? É muito melhor do Instituto de Física tirar o corpo fora. Porque na hora que provar que a tese dos campos implica que os campos são feitos de essência, aí chega a magnificência nessa história. Porque a magnificência é a essência de qualquer coisa. Até dos campos. Então, gente, o campo não é energia. Começa por aí. Nem tudo é feito de energia. Quando falam que tudo é feito de energia, é mentira. Aí vem aquele budismo. Olha, vamos pensar um pouco. Quando o budismo fala, tudo é energia, tudo é vibração. Gente, que vibração? Porque as ideias. Porque, por exemplo, aí vai falar, não, a mente neurológica fica propagando eletromagnetismo, por isso a vibração atrai as coisas. Aí o entrelaçamento quântico, a física quântica fala que a realidade é feita pelo observador. Mano, que sofisma ridículo que vocês inventaram. Não é isso, não. Ainda por cima falar que quando você energiza uma vibração, você atrai o que você pensa. Por exemplo, existe a lei do... Não, a lei do retorno existe, mas ela se chama justiça de Deus. Mas a lei do retorno... Aí quer dizer que se eu pensar em merda, vai cair merda na minha cabeça, filho? Não é por causa da lei do retorno, não. É porque acontece mesmo. Se eu falar pra você, meu... quando você fala... porque assim, falar que tudo é feito de energia e de vibração... Então, vocês estão falando que as coisas são disfuncionais. É uma coisa que não presta pra nada. Quer dizer, e outra, teoria das cordas, filho. Olha, um dia vocês vão ver. Isso é ridículo. Virou ficção, virou piada a teoria das cordas. Mas assim, se você dissesse que as coisas. Pra quê? Quer dizer que não existe agente material? Porque é isso que a teoria das cordas quer fazer, filho. Falar que. Quer dizer, não existe um fim naquela merda. Eu chamei aquilo, eu inventei um conceito que se chama o princípio de empurrar o problema com a barriga. Porque se você tá calculando a teoria das cordas, você tá empurrando o problema com a barriga para sempre. Aquilo não vai resultar nunca em nada. Aquilo não acaba. E não resolve nada. E outra, é mentira. Não tem cordas nenhuma, não. Tem, né, Stephen Hawking? Tomara que você se enforque no inferno. E aí, meu, voltando, se as coisas fossem tudo vibração e energia, seria disfuncional. Mas Deus é perfeito. Porque o budismo a seita panteísta também. Eles falam que o universo conversa com nós. O universo responde. Para de ser ridículas, pessoas. Que universo porra nenhuma, caralho. Quem fala é Deus. Deus é um indivíduo. Deus fala. Deus é uma pessoa. Deus conversa. Deus pensa. O universo seria um Deus que não pensa. Que só faz as coisas sem um objetivo e sem um foco. Para ainda vocês falarem que o que atrai é o que vocês pensam e vocês recebem o que merecem, sendo que não existe justiça de verdade? Ridículo! Porque o universo não é um ser que pensa, não. Aliás, Deus criou o universo. Aliás, vamos colocar vamos colocar os pingos nos is aqui. Eu vou tentar explicar melhor essa questão. Deus existe desde sempre e para sempre. Deus criou o céu e a terra. O céu e a terra tiveram um início. E o universo? Mano, o universo sempre existiu, porque Deus sempre existiu, ok? Entenderam? Não é que o universo foi criado por Deus. Porque, na verdade, e Deus não é o universo e o universo não é Deus. E por quê? Porque Deus existe desde sempre para sempre, então o universo existiu sempre. Mas o céu e a terra tiveram início, porque diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí, Deus disse, Fiat Lux, que em latim significa
faça-se luz, e a luz foi feita. A partir daí a gente vê que realmente o que Deus, como que Deus criou a terra? Ele juntou a parte seca num amontoado lá e chamou aquilo de terra. Tudo bem, foi essa mais ou menos. Aí, só que, tá vendo? Deus é o criador do universo? É porque Deus é o criador que está no universo, mas o universo sempre existiu junto com Deus. Mas nada do que foi feito no universo foi feito sem Deus. Só que Deus existe desde sempre, para sempre. Ou seja, Deus não se criou. Deus é o criador. E sim, o céu e a terra tiveram um início e Deus criou. E está descrito no Gênesis. E aí digo mais. Aí você fala que o panteísmo... Mano, o panteísmo é ridículo. Começa por aí, budistas. Se situa. E... Aí, voltando. O que eu ia falar mesmo? Sim. O que eu ia falar? Eu tava dando exemplo de física. O que eu quero dizer? Que quando o Espírito de Deus criou as coisas, elas são feitas de quê? De essência. Essência propriamente dita, porque essência significa essência e tudo é feito de essência. Por isso que se chama essência. E o que é essência? É magnificência. No que remete a dizer que o instrumento que Deus usa para criar as coisas é um determinante de essência. É magnificência. Aliás, a magnificência também funciona como uma determinante de ciclo temporal. Nenhuma curva temporal fechada consegue ser estabelecida se não tiver um determinante de ciclo temporal, ou seja, uma magnificência que dê a oportunidade da curva ser fechada. Joia? Bora lá. Ou seja, tudo é feito de essência. Até Deus. Deus é feito de essência. O Espírito é feito de essência. Ou seja, se a gente ainda começa a classificar a distinção do que é o material e do espiritual, e ainda acrescentar que existe matéria ou físico, porque óbvio, os campos não são materiais. Então vamos dizer, existem dois agentes básicos. O agente espiritual, que são as coisas feitas de espírito. Porque não é só o espírito. O espírito sim, o espírito é um agente espiritual e existem coisas feitas de espírito, porque na verdade, dentro do mundo espiritual, ok? Dentro do mundo espiritual, por quê? Porque eu estou fazendo a distinção entre o que é agente espiritual e o outro, agente matéria ou físico. Agente matéria ou físico eu não preciso apresentar, é o que todo mundo vê aqui no mundo normal. No mundo normal, a gente vê o que? O materialismo, por exemplo. Porque o materialismo é essencialmente importante para o que é matéria. Mas se a gente faz uma análise do que é o agente espiritual e o agente matério-físico, primeiro, o que eles são feitos? Do que eles são feitos? De essência. Ambos são feitos de essência. Essência é uma constituição da qual tudo é feito. Essências. Essência. Aliás, eu digo mais. A essência, por ela ser uma magnificência, ela é acrônica, atemporal, intangível, ela também superficialmente não causal, mas tem uma causa, tá? Porque a causa tá na base onipotente. Mas se eu falo que é não causal, porque uma curva temporal fechada, ela produziria um efeito não causal, superficialmente não causal, mas ela teve que ter uma magnificência que desse a oportunidade para a curva temporal fechada surgir, e daí que sai o nome determinante de ciclo temporal, que nada mais é do que uma outra magnificência. Tem que ser de Deus. Tudo é determinado por Deus. Aí, se eu falo, essa essência, ela tem outras propriedades. Por exemplo, atemporal, olha, a crônica atemporal daria para fazer uma distinção também. Mas se eu falo que aí o que acontece? Não indutiva. O que é não indutiva? Aí que tá. Se a essência não tem uma propriedade que contraria a indução,
seria, por exemplo, um bloco ser empurrado sem alguém estar empurrando. Por quê? Porque a magnificência faz isso. E por que você pode dizer que ela não houve uma indução? Primeiro, porque se eu faço isso no mundo matério-físico, alguém vai perguntar, da onde saiu essa força? Se a força vezes a distância é igual à energia, que é o trabalho, quem que está realizando esse trabalho? Surgiu energia do nada? Porque tem aquela regra de Lavoisier, mas a gente pode... Mano, ela fala, nada aparece, nada desaparece, tudo se transforma nessa natureza. Porque está querendo dizer o quê? Que a energia existe, ela só se transforma para outra. Ela não teria sido criada. Teria, porque na verdade o que cria as coisas? A essência. Tudo é feito de essência, até energia. Então, dá pra sintetizar energia assim. Por isso que eu tô falando que a magnificência gera um efeito. A essência, que é a magnificência, ela gera um efeito que contraria a indução. Porque daria para fazer, por exemplo, um motor sem combustível. Aqui, isso se chama moto contínuo ou perpetuum mobile. Ninguém conseguiu fazer isso que eu saiba, porque nessa natureza isso não dá para fazer não. Precisa da essência. Aí que tá. Aí que tá o agente de interação. Eu vou chegar nessa parte. Porque se tudo é feito de essência e a gente fala que existem agentes espirituais e agentes matério-físicos, a gente concorda então que tanto os agentes espirituais quanto os agentes materiofísicos são emergentes de essência, ou seja, eles emergiram da essência. Uma coisa que emerge de algo, ela continua sendo esse algo de que ela emergiu, porque esse algo é uma raiz e da raiz se cresce a árvore. E aí você vê uma bifurcação. Agentes materiofísicos e agentes espirituais. A questão é, os agentes materiofísicos e agentes espirituais, sendo emergentes de essência, eles ainda são essência. Mas o que mudou neles? Mudou que a essência para ambos foi reconfigurada e reestruturada em termos das propriedades físicas dele. Eu vou repetir de uma forma melhor. Os agentes espirituais e os agentes materiofísicos, eles são emergentes de uma essência da qual apenas difere a reconfiguração e a reestruturação das propriedades de interação de intangibilidade seletiva. Ou seja, eu estou dizendo que as únicas propriedades que podem ser diferenciadas, que existem, as únicas propriedades discerníveis entre o espiritual e o físico ou o material, são as propriedades de interação de intangibilidade e intangibilidade seletiva. É muito simples. Porque se você ainda disser, mas um espírito atravessa a parede, dá. Só que eu vou te dar um outro exemplo. Por que um espírito consegue andar no chão e atravessar a parede ao mesmo tempo, sem ele atravessar o chão e ir para baixo? Intangibilidade seletiva. Então, isso é proporcionado através do poder não empírico de Deus, do qual existe a definição BONT. É uma sigla aí, um dia vocês vão ver. Quando eu falo aí que fala, então quer dizer que os agentes espirituais e os agentes materiofísicos ainda são ainda são constituídos do que é a constituição que é essência, ou seja, mesma substância, essência? Sim, porque são emergentes de essência e nada mudou, exceto como foi estabelecida as propriedades de interação de intangibilidade seletiva, porque é muito óbvio, a magnificência consegue controlar as alterações numéricas de qualquer grandeza, seja ela física ou qualquer que for, porque a partir daí tudo pode se transmutar através de uma magnificência. Onde eu quero chegar? Eu posso dizer, por exemplo, eu tenho uma caneta Bic de 4 cores, por exemplo. Eu poderia pegar uma magnificência
e transformar essa caneta Bic de 4 cores em uma caneta de ouro. Aí você vai falar, poxa, totalmente de ouro, vai, uma caneta totalmente de ouro. Aí você vai lá, poxa, uma caneta de ouro não dá para escrever, ela é totalmente de ouro. Mas ela sendo de ouro, eu ainda reconfiguro o ouro para que a partir desse ouro altere-se numericamente todas as propriedades, as grandezas da caneta de plástico para que sejam alteradas, né, de ouro, né? Recapitulando, a caneta é totalmente de ouro. Aplica uma potestade, que é uma magnificência, para que sejam alteradas numericamente todas as propriedades numéricas das grandezas do ouro, para que ele se reconfigure e funcione numericamente, matematicamente, como uma caneta Bic de 4 cores de novo. Não faria a menor diferença. Eu poderia realmente ter uma caneta Bic de 4 cores, mas que ela é feita de ouro. E você falaria, todo mundo falaria que, para todo efeito, é uma caneta 4 Bics. 4 cores de Bic de plástico. Aí, nesse sentido, a questão é, tudo ainda é feito de essência e sempre vai ser. E quando eu ainda digo para você que a essência ela é acrônica, por que eu falo que é acrônica? Acrônica significa que sempre existiu. Ou atemporal. Eu prefiro usar atemporal nesse caso. Ela é isso, é atemporal. Ela não é. Tem diferença. O atemporal significa que ele sempre existiu. Por quê? Quem que sempre existiu? Deus. Por que o poder de Deus sempre existiu? Olha, o poder de Deus sempre existiu desde o início até o fim. Ele é uma magnificência, mas é a magnificência mais fundamental do universo. Ela tem um nome, inclusive, porque ela é a magnificência excelente, da qual tudo já foi feito, desde o início até o fim. Em termos mais exatos, só existe uma magnificência, que existe desde sempre e para sempre. Porque por mais que Deus fizesse um outro poder, olha, Deus é atemporal, sim, na pessoa do Altíssimo, mas Deus também ele percorre o tempo na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo faria um poder lá, esse tal desse poder já estaria feito desde sempre. Por quê? Porque Jesus já fez desde sempre. O que quer dizer que qualquer poder que ele faça já é o mesmo poder excelente do Altíssimo, que se chama Magnificência GPS-1. É uma sigla que eu inventei, não tem nada a ver com um GPS geográfico, não. É a verdade que Magnificência GPS-1, a sigla significa geral, plena e singular, de primeira. Ou seja, só existe um poder, só existe uma magnificência. Ou seja, até o poder maligno, para ele ter se levantado, Deus precisou dar uma concessão para que o maligno tentasse a sorte. E vai dar merda. Mas tudo bem. É vontade de Deus. O que importa pra gente é que a gente tem confiança que no final vai dar certo. É como diz o Salmo 21. Aquele que descansa à sombra do Onipotente fala: esse é o Deus a quem eu confio. Não vacilarei, jamais me sentirei abalado. E diz mais: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso significa que a reprimenda de Deus consola o filho de Davi, porque ele percebe que a justiça é executada e será até o fim. Então, aí que tá. Eu comecei esse setor de vídeo para explicar o que é o agente de interação. Aí eu volto ao exercício de física. Eu vou chegar na parte mais importante ali. Se eu chuto uma bola, o que entra nesses... Quais são os elementos? O meu pé em movimento, que faz o impacto na bola, e a bola vai para lá. Ok? São quantos elementos? Isoladamente são quantos? O meu pé e a bola? Não. Existe um agente de interação. E sabe por quê? Mas acontece automático. Acontece automático porque, olha,
nessa natureza até o determinismo foi determinado. As regras do determinismo foram determinadas. Aí que tá. Se fosse quebrada uma regra determinística, seria uma coisa superficialmente ilógica, mas fundamentalmente foi fundamentada na lógica. O que eu quero dizer? Porque aí que tá. Vamos falar uma coisa interessante também. Quando a gente fala do espaço, vamos chamar de espaço primordial. Acabou. Quando a gente fala do espaço, o que é o espaço? O espaço também é um agente. Vamos para o âmbito matério-físico. O que existe basicamente desses agentes matério-físicos? Existe a matéria, existe a energia, vamos dizer que a energia seria não só a cinemática, que é o movimento dos corpos, mas também um fluxo de eletricidade e tal. Eu poderia afirmar que nesses agentes existem também o campo, os campos de força, né, o magnético, elétrico e gravitacional, mas existe mais um agente aí, o agente espaço. Porque o espaço, nesse caso, também é um agente físico. Ele precisou ser feito, porque é óbvio. Quando Deus cria a matéria, cadê o espaço? Ora, primeiramente, não, já tem espaço. É um exemplo. A matéria, ela foi configurada na descrição das propriedades dela, que ela tem que interagir com o espaço. Óbvio. Porque a matéria interage com o espaço. Como? Ela se movimenta. A velocidade da matéria é uma interação com o espaço, já que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. E o tempo é a velocidade do movimento. Vamos dizer assim. Então, quando a matéria foi feita, o espaço já estava implícito nas propriedades do que a matéria deveria ter como propriedade, assim como o espaço também teve que ser estabelecido. Então o espaço também é um agente físico e também é um agente espiritual também, porque tem que ser feita, porque assim é óbvio, também o espaço é estabelecido com as propriedades de quê? De ele ser interagido de forma extensiva do deslocamento dos agentes tais que estão ocupando o espaço, seja matéria, ou seja espírito, ou seja agentes matério-físico, ou seja um campo também. Um campo gravitacional, um campo elétrico / magnético, ou um campo de telecinésia. E aí, o que eu quero dizer? O espaço, vamos chamar de espaço primordial, porque se desbitolar para outro espaço, nem dá certo, nem funciona. É loucura. Temos o espaço primordial, que também é um agente. Aí é que tá. Voltando no exemplo de chutar a bola, o exemplo de física. Se eu chuto uma bola, a princípio tem o meu pé, a velocidade dele, o impacto na bola e a bola pega uma velocidade. O que existe? Quais são os elementos que estão implícitos nesse problema? O meu pé, que tem uma energia cinética, que eu estou impactando a bola, um impacto, um contato, e a bola que pega uma velocidade, e o espaço tem que estabelecer um espaço para que exista. Ok? Então aí, a partir daí, basicamente, o que precisa aí? Olha, aí que tem um agente de interação. Entendam. Porque não basta eu falar que eu chutei a bola e a bola foi para lá. A bola pegou velocidade. Existe uma interação? Existe. Como que ela se chama? Impacto. Só que o meu pé é feito de essência. A bola é feita de essência. A velocidade cinética do meu... A cinética do meu pé, a energia cinética do meu pé também é feita de essência. A velocidade resultante da bola também é feita de essência. E o impacto também é feito de essência. Porque o contato é feito de essência. E por que o contato é feito de essência? Porque o espaço também é feito de essência. O espaço primordial teve que ser estabelecido e ele também é feito de essência. Quer dizer que o determinismo no mundo natural ele também precisou ser determinado nas regras da natureza. Ou seja, o agente de interação é tão necessário que
que sem ele não existe uma interação entre o meu pé e a bola, por mais que eu chutasse a bola. Porque onde que estaria o espaço estabelecido se ele não fosse estabelecido? Porque deveria haver um impacto, e só o impacto já é um agente de... O impacto é um agente de interação, e ele é feito de essência, bem como o meu pé é feito de essência, a bola é feita de essência, o espaço primordial é feito de essência, a velocidade do meu pé e a velocidade da bola é feita de essência. Tudo é feito de essência, porque a essência configura todas as alterações numéricas de todas as grandezas que existem. Consequentemente, o que é um agente de interação? É algo que consegue interagir mesmo sem você saber o que está interagindo. Seria isso. Porque seria como você dissesse que a magnificência contraria a indução. A princípio, não é que contraria. A princípio, numa forma natural, seria exatamente eu dizer que a bola, algo que nada chutou a bola e a bola foi chutada. Por quê? A gente só sabe uma coisa, existe um agente de interação ali e a bola foi para lá. Entendeu? Isso é o agente de interação. É magnificência. E vale lembrar que a magnificência é capaz de alterar qualquer grandeza numérica, se assim for estabelecida dentro da autoridade universal, absoluta e determinística de Deus, sendo que essa autoridade, não em termos de posto, mas em termos exatamente de onipotência. Não estamos falando de autoritarismo, não é isso. Estamos falando de que na onipotência nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade de Deus. Isso não é exagero. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Deus é onisciente, ele teve que, inclusive, permitir ou dar a concessão de que acontecesse. Porque dentro do postulado, regido pela lógica, o postulado que é uma sentença lógico-excludente, ou seja, ela exclui toda contra-argumentação cogitável que pudesse refutar a premissa. Tal premissa, sendo assim, é uma verdade, verdade sempre absoluta, verdade absoluta é redundante, é verdade, o postulado dita. O postulado se chama POD, pendência existencial à onisciência de Deus. Ele implica em que absolutamente tudo que existe, efetivamente tudo que existe, depende de estar dentro da onisciência de Deus. Senão nada é efetivo. Esse vídeo tá até pequeno perto do que eu fiz ontem. É 1h42 do ontem. Mas, olha, eu queria acrescentar algo aqui também. Falando do agente de interação, o agente de interação, ele não precisa ser exatamente algo derivado do que interou para com o que vai ser interado. É como se fosse uma separação. É como se fosse separar as águas. É exatamente isso que acontece com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é santo. Ele não pode ser... Não existe nada de impuro que possa infringir o corpo de Cristo. Aliás, se algo pudesse ser impuro no corpo de Cristo, tudo seria impuro, porque ele é o Criador. Enfim, não vamos nem chegar nessa parte. O agente de interação, sendo exatamente, essencialmente uma essência, também uma magnificência, tal agente de interação, aproveitando exatamente o assunto inicial desse vídeo, aplicando esse agente de interação à cognição, significa o quê? Um agente de interação é capaz de interagir na mente da pessoa na forma de estímulos sensitivos. Sim, aplicando-se na mente, sente-se algo que não existe. Ou ainda, sabendo que não existe, mas aí seria exatamente uma influência maligna explícita, da qual a pessoa sabe
que aquilo não faz sentido. Inclusive existem doenças patológicas, sei lá o que existe uma coisa chamada paralisia do sono. Já ouviram falar? A paralisia do sono, ela é causada pelo uso de alguns medicamentos estranhos, uns negócios meio azul, estelazine, Aldol. O que aquilo faz? Além de dar uma sensação de espasmo na perna, a pessoa não. Sabe, imagina se você começa a se espreguiçar na cama, mas nunca acaba essa espreguiçação. Você não para de se espreguiçar. O negócio é uma dor quase. É como se fosse uma outra forma qualitativa de dor também. Funciona como dor, um negócio horrível. Mas na paralisia do sono daria uma insônia. E a pessoa, por exemplo, apaga mais ou menos e não consegue se mexer na cama. Ela tá acordada e não consegue se mexer e ela sente que tá sendo tocada. Isso já aconteceu comigo. Foi estranho. Inclusive eu tava de costas. Aconteceu mesmo. Paralisia do sono. Foi me dado um remédio que eu nunca tinha passado numa consulta nem psiquiatra, nem uma consulta de psicóloga, quanto mais psiquiátrica. Me deram um remédio lá, falaram, toma aí, que não sei o que, você tá meio zoado. Eu fiquei zoado mesmo, com o remédio. Aquilo me fez um mal da porra. Agora, se eu ainda disser pra você que não existe cognição neurológica, cognição cerebral, nós conseguimos comprovar, inclusive, que é impossível em termos totais. Além de eu comprovar, porque eu falei lá pra Babilônia, eu falei, é o seguinte, eu já comprovei que os seus robôs não existem, eles são demônios. Eu já comprovei que existe o espírito. Aí eu falei pro Babilônia lá, eu falei, tudo bem, eu não vou colocar minha prova de que a cognição cerebral seja impossível. Ele não cumpriu. Eu coloquei uma exigência lá, ele não cumpriu. Foda-se, eu comprovei. Mano, foi só um anexo de um texto desse aqui, sendo que o tecnicismo das palavras já estavam implícitas nos vídeos anteriores. Enfim, deu pra entender. Enfim. Aí que acontece? É sempre questão de potestades, influências espirituais, influência espiritual maligna, principados. É que eu falei nesse vídeo, inclusive. Aí o que acontece? O agente de interação ele é capaz de atingir uma cognição e você pensa que é no corpo. E quando eu percebi nos dias atuais, esse agente de interação específico, ele é uma potestade. Se eu chamo as potestades, se as entidades são demônios e as potestades são só monstros, essa potestade é um negócio muito pior. Apesar de que atualmente ela me incomoda como uma mosca só. Por isso que o apelido dela é mosca. Mas ela provém do quê? De uma entidade mesmo que foi aniquilada. Aquilo virou uma potestade. Mas aquela potestade, cara, a primeira vez que eu vi uma atuação dela mesmo, não, eu dispenso a questão de eu sentir ser tocado. O que eu vi foi muito pior numa outra pessoa. Eu tava cruzando a Corifeu. Quando eu vi eu não sabia o que era. Eu falei, caramba, mano, como que um bicho consegue ter tanto ódio assim? A questão é que ele é uma potestade, ele não tem ódio, ele não tem sentimento, não tem nada, ele é Aí que eu falei, nossa, só pode ser esse mosca. Que, aliás, o apelido dele veio porque eu vi uma mosca num lugar onde não deveria estar. Eu falei, caramba, isso eu já sei o que é. Sim, e o apelido virou mosca. Eu vou explicar quem que é essa entidade que foi aniquilada. Não é nenhuma, são as 7 entidades que são a besta de 7 cabeças. Porque eu vou revelar pra vocês, essa besta de 7 cabeças, a terceira cabeça dela, que foi a ferida de morte, mas curada, essa terceira cabeça é Satanás,
que é a cabeça que prevalece na manifestação motora da manifestação corpórea dessa besta. Satanás que está prevalecendo lá. Aliás, um tempo anterior, as 7 cabeças se manifestavam em lugares diferentes, porque a verdade é que elas ainda estavam livres e seria uma espécie de bilocação, tetralocação, hexalocação, enfim. Nem isso, porque cada uma é individual. Nem é bilocação. Aliás, eu já fiquei em tetralocação já, em posições diferentes, lógico. Mas é outro caso. Quando essa besta de 7 cabeças se levanta, aí são 7 cabeças. A sexta é a última que aparece. É a que se levanta. É o anticristo. O homem da iniquidade. Olha, ele nem é homem. Primeira coisa. E é o anticristo. Esse cara aí, ele tem... porque todos esses 7 seres da besta, incluindo a 7 pele, o diabo, o falso profeta, já deu 10, e todos os adoradores da besta são seres que desmerecem a misericórdia eterna de Deus, por conta do que é a obra do experimento da Illuminati, da Câmara da Illuminati. Tudo bem, isso vai aparecer depois. O que eu quero dizer é que também diz as escrituras no Apocalipse que uma das 7 cabeças vai se levantar de novo e vai ser a 8ª cabeça da besta de 7 cabeças. E é o Satanás também. Ele vai ser preso 1000 anos. Ele foi preso 1000 anos. Ele ficou 1000 anos preso e ele já foi solto 1000 anos depois. E eu vi. Quando isso acontece, ele já não é uma entidade, ele é uma potestade. Bem como a morte, ela já não é também uma entidade, ela é uma potestade. Aliás, ela em entidade tinha sido jogada, ela inaugurou o Lago de Fogo de Enxofre. Depois eu tirei ela de lá e ela já era um bicho que não dava para entender a loucura dela. É a morte já. Ela é a psiquiatra. Enfim. Só que quando a entidade é aniquilada, ela vira uma potestade. No caso, virou esse mosco. O bicho é ruim pra caralho. Por isso que eu não falo que ele é só um monstro, não. Pelo que ele faz. Mas aí, meu, se eu vou falar pra você... Aí sabe que esses negócios de apelido, filho? Aí o Satanás, antes de ter sido jogado, ele viu de depois... Eu não sei se ele não viu porra nenhuma. Mas eu acho que fui eu mesmo. Eu dei o apelido pra ele de Pernilongo. E ainda falo pra serpente. Olha, serpente, o Pernilongo tem sentimentos, tá? É. Porque é ridículo essas... Aí que tá. Tem diferença entre o monstro e o demônio. É. E por aí vai. Se esse agente... Aí que tá esse mosca. Vocês já ouviram falar que o Beelzebub é o adestrador de moscas, o senhor das moscas, o mestre, senhor das moscas, tá lá, eu já vi na internet. Esse Beelzebub é bipartição de Satanás. Quando ele quer adestrar moscas, ele realmente quer mexer nesse monstro, ele quer manipular lá. Ele faz algumas coisas nesse sentido. O diabo contrata o serviço dele. E existe uma questão de influência maligna que ocorre. E funciona exatamente como uma paralisia do sono, realmente. Isso já foi desvendado. E esse Beelzebub é um... Aí que tá, o Beelzebub e o diabo. Eu não sei mais o que eu faço pra esses caras aparecer e querer me enfrentar. Eles são demônios, filho. Uma hora... Não, eles não têm prudência. Tá? Não, vamos deixar quieto. Aparece, gente. Mostra a cara, diabo. Aliás, eu ainda falo mais. Vai rolar. Só mais uma coisa. Vale dizer
que aquela sistemática para criar uma personalidade postiça a partir da própria matéria-prima da personalidade original da pessoa, da qual vira uma prisão e a pessoa vira uma atriz involuntária, tal como esses três seres em forma de rã, da qual uma delas é a Babilônia, a Anitta, que era a Larissa, que tem gente achando estranho que aconteceu, ela não tem... ela tá estranhíssima. Essa tal dessa sistemática era uma sistemática que foi formulada no ano passado, durante a minha primeira internação. E a sistemática ela foi inspirada a partir de um problema da qual a sistemática passou a se chamar de sistemática serpente, ou sistemática da serpente. E é um apelido porque a questão é que esses três seres em forma de rã são, respectivamente, nessa ordem: serpente, Babilônia e Satanás. São esses três seres. Sim, e essa sistemática será usada a eles a fim de que eles realmente entrem numa escravidão de uma personalidade postiça, da qual serão atrizes involuntárias. Eu lá queria saber que se de ser isso, eu não determinei nada, mano. Eu deixei rolar. Eu fui investigando. Só que essa sistemática que foi desenvolvida, ela realmente foi aplicada. Por quê? Você acha que elas quiseram fazer de propósito? Não para ficar presas. Quiseram uma personalidade postiça para deixar rodando lá. Elas querem criar entidades. Elas são idiotas. Você tá vendo? Aí entra o início desse vídeo. Que a amarração, a bruxa ficou amarrada no próprio nó. Que a patologia, ela virou a própria entidade louca, aplicando uma pseudo loucura, que é espiritual. O que acontece? O espírito obsessor, ele fica aprisionado no que ele tentou fazer de automático, e eles vão cair na própria cova. Porque tentar fazer uma personalidade postiça alheia para ficar ali, não foi o que aconteceu. Aplicaram-se em si, continuaram fazendo... sabe, mano, é uma habilidade de ser atriz. Ah, mas eu não provo, foda-se. Você quer que eu prove alguma coisa? Eu quero que se foda, filho, porque é verdade mesmo. E aí que tá, mano. Calhou. Esses três espíritos em forma de rã, eles realmente fizeram isso e não entenderam que cairiam no próprio problema. E tá aí o exemplo, o Vic Vanilha, que é a Nive Stefan. Ele é a Larissa que vira a Anitta. Aquilo não pensa direito, por quê? Não é que não pensa direito, porque não sabe o que aconteceu antes, mano. Vamos interrogar ela? Ela falava pra mim: ah, melhor coisa do mundo é que eu não lembro de nada do que me fizeram de mal. Eu falei: e você não lembra do que você fez de mal, caralho? O que você fez pra mim? Mas aí que tá. E essa é a sistemática, gente. Dá pra fazer. Ah, mas isso é uma desculpa. Não interessa. Ah, mas isso é o caralho. O mundo... Eu não sou trouxa, filho. Vocês fingiram a minha vida inteira que vocês não me conheciam, vocês não me reconheciam. Eu não vou dar pra trás mais. Eu não tenho nada a perder. Eu prefiro ser morto do que ser internado de novo. Porque essa nazista da serpente me internou lá pra me torturar. Não adianta, vocês perderam esse recurso, não adianta ameaçar torturar, porque a internação já deve estar por aí, já deve ser daqui a uns dias. Não, eu não preciso fazer mais nada, eu não tenho mais o que fazer, eu vou pra cima. Por que não me liberta?
Porque eu falo pra serpente, que é a minha tutora, né? Que me sequestrou e que finge que é minha mãe. Eu só quero paz, liberdade, direito de pensar e poder sobre o meu próprio corpo. Eu tô implorando paz. Ela que não quer dar. Então foda-se, tá? Mãe é o caralho. Vai se fuder. Eu não vou nem apelar, dizer, mas é que eu não considero mãe. É que ela só fez merda a minha vida inteira. Também, mas ela não é minha mãe. Ela é minha sequestradora que me raptou, tá? Ana Maria Paixão de Andrade. Porque a minha mãe se chama Maria de Andrade. Não tem nem Paixão, nem Ana. Aliás, eu até comprovei. Eu coloquei lá eu tenho 3 certidões de nascimento, filho, tudo falso, mano. Porque, e uma pior que a outra. Mas tá lá. Aliás, uma hora a conta chega, né? Então eu quero que se dane. Mas eu tô sendo perverso. O caralho, mano. O caralho, mas eu tô sendo torturado. Eu prefiro a morte. O que é o xingar alguém, mano? Olha pra mim, mano. Tipo, não tem mais o que fazer. Vocês perderam esse recurso. Faz o que quiser, mano. Eu não tenho o que fazer, tá? Porque a minha vida agora é como se eu tivesse. A minha vida inteira foi um labirinto. Só que agora, o que acontece com esse labirinto? Só tem mais um corredor final. A porta tá ali. Sabe o que é essa distância até a porta? É o tempo. Vai passar o tempo e acabou. Se eu cair morto, eu ganhei. Game over. E eu venci. Porque porque é o corredor final, eu já não tenho mais 2 ou 3 opções, não é uma encruzilhada a mais. Eu vou pra cima. Porque na medida que você, Ana Maria Paixão de Andrade, tirou absolutamente todos os meus recursos, você também perdeu todos os seus recursos. Você não pode mais me ameaçar em nada. Vai pra cima. Você não é Herodes? Você não é o Luiz Inácio Lula da Silva? Você não é aquela covarde que entregou eu a fim de que fosse como se fosse, entre aspas, um crime público e incondicionado para que você, se fingindo de velhinha reumática, você não precisa falar nada. O CAPS invade aqui 11 agentes de segurança, 11 agentes de internação e me leva embora pra você ainda fingir que você não fez nada, pra você cruzar os braços. Você, eu falo, mas e você, porque você é a serpente, você é a narcisista, e esse é uma pedra cinza. Você tá, ainda por cima é a provocação, é o gaslight. Só que o gaslight na Bíblia se chama perfídia. E a narcisista na Bíblia se chama serpente. E quando você faz isso, você não precisa fazer mais nada. Você já fez. Você já delegou o poder sobre minha tutela ao CAPS, ao Estado, a tudo que for. Agora o CAPS, o Estado, vai falar: olha, a veinha lá, ela não está se manifestando como vítima. Mas a gente vai se vitimizar no lugar da vítima para condenar ele. Olha, serpente, você se vitimiza com a boca fechada para alguém vir falar de se vitimizar no seu lugar. Quer dizer, quando nas primeiras interações eu não pude abrir a boca. Aliás, nunca na minha vida eu consegui depor até 2025. Nunca valeu de nada o meu testemunho, só a sua palavra que vale. Agora nem precisa mais da sua palavra. É 0 palavras, é um crime, mas não é. Quer dizer, gritar é crime. Crime público incondicionado. Não precisa nem de testemunha, nem de declaração, nem de depoimento. O Estado vem e fala nada também e me prende. Porque aí é que tá a covardia da internação. Se você me taxa de louco, Ana Maria Paixão de Andrade, você quebra totalmente a justiça, porque nada do que eu possa dizer pode funcionar em minha defesa. E é essa sua estratégia desde do caso em 2004, do qual eu ganhei a causa em 2025, 21 anos depois. Porque essa causa
É a coisa mais absurda do mundo. Eu não tentei matar e eu não matei. Só que a maldita da juíza decretou em 2005 que eu tinha cometido um homicídio simples em 2004, sendo que não aconteceu esse homicídio simples, nem complexo, nem porra nenhuma, e a vítima só morreu 16 anos depois, dia 8/8 de 2020. E era o teu marido, a besta de 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas, que morreu ali, né? Nessa casa, tudo em paz, até que de repente não foi realmente uma morte natural, né? Ana Maria Paixão de Andrade e Evelyn Andrade Stefan, porque a verdade é que eu fui testemunho ocular do que estava acontecendo. Ele inválido lá e por aí vai. Então, revelando, quem me sequestrou desde a minha tenra infância é essa Ana Maria Paixão de Andrade, que é a serpente. O José Roberto Stefan, que é a besta de 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. E entrou na família. Isso não é família, gente, mas eu chamava. Isso é parente ou sei lá o que. Porque eu teria pseudo 3 irmãs. Quem? A mais velha é a Evelyn Andrade Stefan. Só que a Evelyn Andrade Stefan é a própria serpente, que finge que é minha mãe também, porque ela viaja no tempo. Por isso que eu tento falar que é a serpente em 2 instâncias, porque é realmente o Herodes, o Lula em 2 instâncias. É o pior ser do universo. A irmã do meio é a Satanás, a meretriz que nasceu da caçula, que é a Nive Andrade Stefan, que é a Babilônia. A Nive Andrade Stefan, primeiro que o nome Nive nem existe. Quando o nome Nive começou a aparecer, não dava nem pra ela continuar usando o sobrenome Stefan. Quando ela continuou usando o sobrenome Stefan, eu não tava nem entendendo o que estava acontecendo. Aí ela se assumiu de novo como Stefan pra fingir que é minha irmã. Olha a ideia. Eu nunca toquei em demônios, gente. Vamos conversar sobre isso. Porque tá tudo errado nessa ideia. Quando a meretriz, a Alana Andrade Stefan, que é a Satanás, quando ela renasce da Babilônia, ela ela finge que é criança mesmo. Só que a tal da Nive Stefan, que é a própria Babilônia, sim, ela teve a manha de renascer dela própria. Mas quando ela renasce dela própria, ela fingindo que é criancinha, aquilo chama creância. Sabe o que ela faz? Ela não tá nem aí. Ela se gaba mesmo, se vangloria, se debocha, fala, eu sou adulta mesmo, mas eu sou criancinha. É a cara da Babilônia. O que é a Babilônia? Vamos e convenhamos. Só que a tal da mais velha, que veio depois de mim, a tal da Evelyn Andrade Stefan, o que ela é? Ela é a própria reencarnação, renascida dela própria, que é a Ana Maria Paixão de Andrade, que é ela própria do passado. Às vezes elas revezam e troca de cara, né? Tem 2, 3 caras. Enfim, essa tal dessa reencarnação foi a coisa mais ridícula que aconteceu. Primeiro que demônio não tem carne. Não existe reencarnação, então. Renasceu, deveria classificar de uma outra forma. Porque é a analogia realmente da serpente. A serpente troca de pele. Ou seja, a antiga serpente virou a pele descartada da serpente que sai. Só que ela não morreu na hora. Não é que morreu na hora. Não é que... Não passou na hora. Viagem no tempo. Mas sim, a Evelyn, ela renasceu com memórias bloqueadas mesmo, faltando, porque foi o principado do mentor Chico Xavier, que parece que o Chico Xavier é ela mesma. Mas deu um erro do caralho, porque ela só perdeu as memórias em função da própria ruína. E o que ela continuou com memória foi a parte boa. Toda a culpa demoníaca que ela teve. Então, porque essa gente, ela estava desesperada mesmo. Ela quis reencarnar a fim de que esquecesse as memórias da culpa
e ganharam um tal de um direito de inocência natalícia. Porque funcionaria esse direito. Se ela não lembrasse da culpa e renascesse, que culpa ela teria? Mas ela teve. Aliás, aquilo é o cão desde bebê. Aliás, eu tenho tantas memórias de bebê, meu, quando eu era bebê. Inclusive, quando a Evelyn nasceu, a mãe dela, a Ana Maria Paixão de Andrade, não estava buchuda, filho. O bicho, ela trouxe um cão, a Evelyn, um bebê do nada, e eu nunca tinha visto da onde saiu aquela porra, porque ela nunca teve barriga naquela ideia. Absurdo. A coisa mais nojenta que tem, filho. Tem tantos relatos da serpente, mano. Eu sei, porque imagina o que não deve ter acontecido, filho. Porque esse sequestro, inclusive, tem uma outra pessoa que ajudou. A Selene Dragão. Ela tá relatada lá no Apocalipse. É aquele dragão que tá esperando eu nascer no Apocalipse daqui a pouco, no futuro. Porque viagem no tempo, mano. O meu nascimento relativamente vai ser no futuro. A rainha do céu, a minha mãe santíssima, Virgem Mãe de Deus, assunta ao céu virgem, coroada de 12 estrelas. Ela vai dar a luz a mim e tem um dragão lá à espreita para me devorar. Mas diz as Sagradas Escrituras que eu serei, que eu fui, né, arrebatado para junto de Deus. É intrínseco, não tem nem como dividir a Santíssima Trindade, é indivisível. Eu sempre estou com Deus. Agora, a minha Mãe Santíssima diz as Sagradas Escrituras que ela é refugiada no deserto, alimentada, mas que a serpente continua perseguindo. Ela vomita rio vomita água, né, em forma de rio, e por aí vai. Só que a maior glória da minha vida, serpente, não é que eu vou esmagar a tua cabeça, porque é muito fácil esmagar a tua cabeça. Eu sou o onipotente. Mas quem vai esmagar a tua cabeça é a minha mãe. Uma mulher. Porque eu te odeio mais do que tudo, serpente. Porque ao invés de você vir em mim, você veio na mulher. Você é o pior lixo que existe. Porque não é só... Eu te odeio mais e mais. É exponencialmente quanto eu te odeio, Ana Maria Paixão de Andrade. Porque você é a serpente. Eu te odeio cada vez mais, sabe por quê? Porque não sou só eu que te odeio. É a minha mãe que te odeia. E mais uma coisa que vale dizer é que a serpente nunca pariu ninguém. A serpente nunca deu à luz a ninguém. A serpente é um demônio. Demônio não dá à luz e não pariu ninguém. A verdade é que a serpente finge que é minha mãe, mas não é. A serpente pariu a Evelyn, mas a Evelyn é a própria mãe dela que só reencarnou, quer dizer, aqui, e sem barriga. Inclusive dizia essa serpente que a Evelyn é o bicho mais pequeno que nasceu dela. É tipo 3 quilos. sabe, tem hora que dá vontade de vomitar. E sim, a Lana, que é a Satanás meretriz, ela nasceu da caçula. E a caçula não nasceu, renasceu. Meretrizes não nascem, elas renascem. Olha, gente, pessoas da Babilônia. Na Babilônia não existem crianças, porque demônios não são crianças e crianças não são demônios. A Satanás meretriz renasceu da Babilônia, a Babilônia renasceu dela mesma. E se você ainda achar que isso é a coisa mais aberração que você já ouviu na sua vida, tem coisas que acontecem piores nesse entorno aqui. E por aí vai.